pessoal, vamos falar um pouquinho sobre artigo de opinião. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Ele é publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, e é um tipo de texto com uma função digamos assim, de falar, dar o ponto de vista do autor sobre um assunto que seja relevante, que seja importante para a sociedade. Então, o artigo de opinião ele vai tratar de um tema que é atual, um tema comum a todos e especialmente um tema que leve ao debate. E por isso o autor do artigo de opinião geralmente vai trazer esse tema para motivar as pessoas a debater sobre isso e já apontando o ponto de vista dele. A gente vai falar um pouquinho sobre as características do gênero. O artigo de opinião é um gênero argumentativo. Por quê? Porque ele defende o ponto de vista utilizando argumentos. O ponto de vista é o modo como você vê a situação ou o assunto. E o argumento é o que você vai usar para defender esse seu ponto de vista. São os fatos, são as pesquisas, são os estudos que você vai levantar para defender o seu ponto de vista. A linguagem usada costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. E por que ela tem que ser assim? Porque como é um texto que vai atingir várias pessoas de várias regiões, e essas pessoas têm que entender todo o texto, têm que compreender do que ele trata de maneira simples, a linguagem tem que ser uma linguagem padrão, uma linguagem única que todos possam compreender, sem utilização de nenhum regionalismo, nenhum termo que seja próprio de uma cultura. Por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado costuma ser de relevância coletiva. Então, vai ser um fato importante e atual. Então, nunca vai se encontrar um texto, um artigo de opinião que trate de um assunto que já não tem mais importância para a sociedade. O gênero ele tem uma função social clara, que seria o de promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Como seria isso? A função do texto não é somente informar. Na verdade, informar é uma das funções que ele tem, mas não é a principal. A principal é fazer com que as pessoas debatam sobre esse assunto que está sendo tratado no texto. Qual que é a estrutura do texto? A gente tem 3 itens que compõem a estrutura desse texto. É a introdução, o desenvolvimento, que é o corpo do texto, e a conclusão. A introdução, ela apresenta a tese. Então, toda a introdução de texto, de artigo de opinião, já tem que conter a própria tese. E vocês vão entender o que vem a ser isso. A introdução vem logo nos parágrafos iniciais, apresenta o assunto que vai ser abordado no texto e, junto com ele, o ponto de vista que é defendido pelo autor. Então, quando ele apresenta o assunto, ele já apresenta o ponto de vista dele sobre isso, e esse ponto de vista, junto com esse assunto, é o que a gente chama de tese. A tese vai ser o modo como o autor vê esse assunto, e logo em seguida ele vai desenvolver esse texto tentando provar essa tese com os argumentos. Tá? O desenvolvimento, como eu falei, ele tem que trazer todas as informações sobre o assunto junto com a argumentação. Porque é no desenvolvimento que ele vai trazer os fatos que ele encontrou, que ele pesquisou, ele vai conseguir trazer as pesquisas, os estudos, os argumentos de outras personalidades, de outras pessoas que têm conhecimento sobre esse assunto, para fundamentar a tese dele, que é o ponto de vista.
Então, nos parágrafos seguintes, no primeiro parágrafo, você vai ter a introdução do texto, com o assunto e a tese. E do segundo parágrafo em diante, você vai desenvolver esse assunto com todas as pesquisas que foram feitas, juntamente com os argumentos. Para cada fonte, para cada pesquisa, para cada estudo que você levanta como prova, você vai tentar amarrar o argumento para que ele esteja associado com o seu ponto de vista. Então, o argumento ele costuma ter duas partes, que é a fundamentação e a análise do fundamento. O que é a fundamentação? São as informações, tudo que você conseguir coletar de informação para te ajudar a sustentar essa tese. E a análise do fundamento é exatamente a parte em que o autor tenta relacionar a informação, o estudo, a pesquisa, o dado que ele encontrou com a tese que ele está tentando defender. Ele tem que fazer uma relação entre esses dois e é aí que a gente chama de análise do fundamento. Por fim, o texto tem que apresentar uma conclusão. Então, na conclusão, você vai voltar para a sua ideia principal, a sua síntese, a sua tese. Você vai trazer o assunto que você levantou lá na introdução e a tese que você levantou também, e vai tentar usar algum tipo de informação importante que você desenvolveu no seu texto para fazer com que a sua tese faça sentido e ela realmente seja considerada uma verdade, tá? Então, você vai pegar todo o seu texto, vai fazer uma síntese dele na sua conclusão, levando o leitor a acreditar na sua tese. Bom, o planejamento do projeto, ou melhor, planejamento e projeto do texto, tem alguns itens que você tem que considerar. A primeira coisa é que você tem que refletir sobre o assunto que você está intencionando tratar, tem que fazer uma boa leitura sobre ele e tem que organizar as ideias que você está conseguindo coletar. Então, são 3 passos que você vai precisar logo de início para conseguir organizar o seu texto. Então, nessa parte, é necessário que o autor faça uma definição de alguns pontos. O primeiro seria o tema, qual o assunto que você de fato vai tratar no seu artigo. Definido o tema, você vai ter que definir a tese. Qual é o ponto de vista que você quer defender com base nesse assunto, sobre esse assunto. O assunto foi selecionado e o que você quer defender sobre esse assunto. Isso é a tese. Depois você vai falar você vai tentar encontrar informações, dados, pesquisas relevantes que fundamentem a sua tese, ou seja, são os fundamentos da sua argumentação. E, por fim, você vai organizar de maneira lógica o seu texto. Como você vai iniciar o texto, você já sabe que vai ser apresentando o assunto e a tese, e depois você vai, para cada parágrafo, você tem que organizar quais são os argumentos e quais são os dados que você encontrou, ou seja, quais são os fundamentos e qual é a análise desse fundamento que você vai colocar para cada parágrafo, para que você saiba qual é a trajetória do seu texto, do começo até o fim, para quando chegar na conclusão, você saber como fechar o seu texto de maneira mais clara. Bom, agora a gente vai para uma pequena atividade que é mais interpretativa e analítica do texto do que propriamente sobre a estrutura de um texto de artigo de opinião. Vocês receberam o material para vocês fazerem a leitura do texto, tá? E aí eu vou abrir aqui o texto para a gente fazer a leitura e já vamos trabalhar com esse questionário. Esse questionário, vocês observaram que ele trabalha muito dentro do texto, focando em todos os itens que compõem ele, desde a introdução até a conclusão. Então, foi feita uma análise, uma varredura de todos os itens
que compõem esse texto. Então, a gente vai analisar pela atividade, pela leitura do texto e vamos resolver esse exercício, tá? Vou sair um pouquinho aqui para localizar o texto. Bom, esse aqui é o texto. Ampliar um pouquinho. Ver se eu consigo ampliar um pouco mais. Para ficar mais fácil a leitura, certo? Saúde pública, por onde começar o tratamento? Então, aqui é o título do texto. É um texto como qualquer outro, como eu falei a vocês, começa com o título, depois você apresenta na introdução o assunto que você vai tratar e a sua tese. Então, vamos fazer a leitura. Meu município, Remídio, está localizado no Brejo Paraibano. É uma cidadezinha interiorana, calma e considerada uma cidade polo, tendo em vista sua ótima localização, que dá acesso a vários outros municípios. Entretanto, um grave problema maltrata os remigenses há mais de 10 anos: a falta de um hospital público. Os vários pequenos postos de atendimento da família, PSF, só nos servem para vacinação e receitas de remédios. Em casos mais graves, somos obrigados a nos humilharmos em hospitais das cidades circunvizinhas. O caos da saúde pública do nosso país parece-nos até muito normal. Vemos qualquer notícia de pessoas morrendo em corredores dos hospitais públicos, ora por falta de atendimento, ora por falta de remédios. Desde que o Brasil é Brasil, que as pessoas sofrem com esse problema. Dinheiro para investir nisso nós sabemos que há. Os estádios que estão sendo construídos para a Copa de 2014 comprovam isso. O que falta é uma tonelada de vergonha na cara, interesse, comprometimento e planejamento daqueles que são responsáveis por administrar o dinheiro público dos nossos impostos. A corrupção e o péssimo eleitorado brasileiro são em quem nós devemos pôr a culpa. Minha cidade, apesar de muito conhecida no estado por ser uma cidade polo, por suas festas de vaquejadas e emancipação política, sofre com essa crueldade. Há anos que esse município não sabe o que é ter um filho originalmente nascido na sua terra. Quantos idosos e crianças já adoeceram nas madrugadas e foram obrigados a negociar com a sorte, pedindo um pouco mais de calma enquanto chegassem a algum hospital em Campina Grande, 36 quilômetros, 40 minutos de viagem. Porém, em épocas de campanha política, a saúde pública é um dos projetos mais prometidos pelos atônitos candidatos. O interessante é que o tempo que faz que não nasce uma criança em Remígio é o mesmo em que o povo vive iludido numa esperança utópica da nossa situação mudar. A culpa disso, na maior parte, sabemos que é nossa mesmo. O povo deve ter o político que merece. Nós, eleitores, ainda estamos anos-luzes de distância de saber escolher os candidatos dignos e honestos para nos representarmos. Na maioria das vezes, vê-se tanto eleitores quanto candidatos em busca de interesses particulares e não no bem comum. Os políticos fazem uma promessinha de emprego para um aqui, uma carradinha de tijolos para outro ali, pagam umas contas de água e luz para outro acolá, e esses mesmos benefícios de um dia beneficiados sofrem por décadas a fins, pois a politicagem é hereditária. Enfim, discutir problemas públicos não tem como fugir de política. Segundo nossa Constituição Federal, saúde é um direito que deve ser garantido para a população. O problema é que faltou concordar isso com as pessoas que escolhemos como responsáveis. O Brasil precisa de gente honesta. O povo precisa de uma reeducação eleitoral. Quem mais sofre com isso é meu município,
Meu Brasil. Bom, vocês já haviam feito a leitura desse texto no material que vocês receberam, e aí a gente vai agora para o questionário. Na primeira questão tem assim: a qual gênero textual esse texto pertence? Esse texto é um artigo de opinião. Ele levantou um assunto que seria a falta de hospitais na região, na cidade onde essa pessoa que escreveu o texto mora, e logo em seguida ele apresentou aí uma tese, que seria a de que o problema seria a questão da política, né? A falta de administração pública, o desinteresse pela população e pelo local, por parte dos políticos. Então, o gênero textual desse texto é o artigo de opinião. Na letra B, pergunta: para que serve um texto como esse? Lá no início da explicação sobre artigo de opinião, eu falei para vocês que o gênero artigo de opinião, ele tem como principal função levar à discussão um assunto, fazer com que as pessoas debatam esse assunto. Então, a principal função desse texto seria levantar a discussão, levantar o debate sobre um assunto atual e importante. A resposta seria para defender uma opinião acerca de um tema polêmico atual. B. Para que serve um texto como esse? Letra C. Onde encontramos textos como esse? Onde nós podemos encontrá-los? Em jornais impressos, em revistas, em blogs, né, na internet de modo geral, especialmente nos blogs. Letra D. Qual o tema tratado nesse texto? O tema seria o caos na saúde pública brasileira, né? Ele levantou especialmente na cidade dele, mas também questionou que seja um problema de ordem nacional. Letra E. Você achou esse título subjetivo ou objetivo? Bom, aí seria uma questão de cada um responder da maneira que achar conveniente. É uma resposta pessoal. Vamos para F. Que outro título você daria a esse texto? Novamente, é uma resposta pessoal. Você pode considerar da maneira que você achar melhor, tá? Letra G. Como o autor fez a introdução do seu texto? Ele inicia o texto apresentando ao leitor o lugar onde ele vive. Depois ele fala sobre a saúde pública desse local. Em seguida, ele usa a estratégia de contextualizar o problema a ser discutido no texto. Então, ele vai primeiro apresentar o local onde ele vive, depois apresentar qual é o problema que esse local tem e vai começar a apresentar, discutir, né, sobre esse problema, levantando aí os argumentos que ele pode para defender a tese. A H é qual é a opinião do autor sobre esse tema. Bom, se ele considerou que a saúde pública está um caos, a ideia que ele defende é que é o comodismo das pessoas que contribui com os problemas da saúde pública, porque as pessoas não veem isso como um problema comum para todos e que todos devem buscar a solução. Então, elas se acomodam e esperam que tudo seja resolvido de outra maneira e não por elas mesmas. Agora a gente vai ao próximo item. Letra I. Por que ele diz que dinheiro para investir na saúde há? Porque houve grandes investimentos de dinheiro público na Copa de 2014. Ele levantou esse fato, esse dado como um dado importante para servir como base para o argumento dele. Então, a resposta seria porque houve grandes investimentos de dinheiro público na Copa de 2014.
J. Quais são os 2 problemas da má saúde pública no Brasil apontados pelo autor no fim do 2º parágrafo? Os 2 problemas são a corrupção e o próprio eleitor, né? Nós que somos os eleitores deste país somos apontados aí como problemas para a saúde pública do nosso país. Então, a resposta seria a corrupção e nós, eleitores. Na próxima, letra K, o autor cita um exemplo que acontece na cidade dele. Que exemplo é este? Devemos citar exemplos em artigos de opinião? Por quê? Então, vamos por parte. Que exemplo ele cita que está relacionado à cidade dele? Ele cita o fato de fazer tempo que não nasce uma criança no seu município. E nós devemos citar exemplos em artigos de opinião? Sim. Por quê? Porque citar exemplos é uma estratégia argumentativa. Você vai utilizar esse exemplo como uma forma de ilustrar e de reforçar as opiniões que a opinião que você está querendo sustentar, né? Vamos para L. Segundo o autor, de quem é a culpa pelo descaso com a saúde do Brasil? A culpa seria do próprio eleitor. A culpa é do eleitor. Ele é o responsável por escolher os seus representantes esses que não estão fazendo a sua parte, o seu dever, né? Então, a culpa é do eleitor. N. Qual a estratégia usada pelo autor para concluir seu texto? A estratégia usada aí seria de reafirmar, com outras palavras, a opinião defendida ao longo do texto. Tá? Esse texto, ele sempre tem que ter essa ideia de você estar colocando a sua opinião, mas ao mesmo tempo argumentando para defender essa sua opinião. E na conclusão não seria diferente. Você vai trazer novamente isso, o porquê do problema existir ou qual é o problema, e depois a sua opinião, a sua tese e como você conseguiu defender essa tese, como ela realmente vai ser considerada verdadeira, tá? Bom, finalizamos aqui a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham compreendido bem aí os passos, os itens que compõem o artigo de opinião e tenham feito aí uma boa análise desse texto que foi proposto para que vocês fizessem a leitura, tá bom? Vamos fechar nossa aula de hoje com uma reflexãozinha básica sobre o modo de enfrentar as coisas, as situações da vida. Eu trouxe essa frase para que vocês façam essa reflexão. Todos os problemas têm solução se forem enfrentados com otimismo e motivação. Então, ainda que sejam grandes ou pequenos, os problemas podem ser enfrentados e pode-se buscar uma solução para eles, desde que você enxergue o problema, mas você veja a necessidade de enfrentá-lo de uma forma otimista e com motivação. Se você tenha essa visão, você vai conseguir enfrentar de uma maneira mais simples e sem tantos percalços assim para encontrar a solução. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a nossa próxima aula.